Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes e gritantes. Hoje eu poderia pedir para vocês mandarem um sinal, 2 sinais, 3 sinais, mas como eu não vou ver, primeiro eu vou cumprimentar minhas colegas aqui de podcast. Boa noite, Silvana. Boa noite, amigas. Estou bem feliz de falar desse filme que é muito queridinho para mim. Para mim foi uma grande surpresa quando assisti e acho que vai ser uma boa conversa. Bora que bora. E você, Luíse? Olá, boa noite, Nath, ouvintes, amigas. Acho que hoje vamos ter que piscar muito para falar sobre esse filme que é muito querido mesmo. Gostei bastante. Eu queria muito ver ele já fazia tempo, por isso que eu sugeri, né? Então, vamos lá, vai ser uma boa discussão, acho eu. Vamos ter que piscar muitas vezes, 2 não vai ser o suficiente. E pra você, Cecília? Bom, boa noite, Nath, boa noite, Sil, boa noite, Lu. Olha, eu vou dizer que pra uma iniciante é um filme tanto, né? Nós vamos falar aí sobre um filme que realmente tem muito a dizer, que é muito complicado, muito complexo, dividir opiniões, é isso. Vamos ver o que a gente tira da nossa conversa de hoje. Exatamente. Então você que só deu play nesse episódio, não leu o título e não pescou nenhuma das nossas dicas, de que filme nós vamos falar hoje, Ceci? Nós vamos falar de Blink Twice, ou Pisque Duas Vezes em português, filme de 2024, dirigido aí pela Zoe Kravitz, nossa Nepo Baby, filha do Lenny Kravitz, roteirizado pela Zoe Kravitz pelo A.T. Feigenbaum e estrelado pela Naomi Eck, o Channing Tatum, a Alia Shawkat. E temos também, nesse filme, o nosso queridíssimo Haley Joel Osment. Pra quem lembra aí dele, pequenininho, fofinho, ele tá aí nesse filme, arrasando também, finalmente de volta. Além de movimentos de olhos, sobre o que fala esse filme, Luíse? Nós vamos acompanhar especialmente a garçonete Frida e a sua amiga Jess. As duas estão trabalhando em um grande evento de um bilionário, o Slater King, e aí elas decidem se infiltrar no evento como convidadas, né? Colocam roupinhas lá chiques e decidem participar do evento porque a Frida parece ter uma certa obsessão com este homem, parece ter uma paixonite aí, enfim. E aí nisso, o Slater King começa a falar com a Frida. Ela chama a atenção dele, é tudo que ela mais queria. Então eles ficam conversando o evento todo, se divertindo e tudo mais, até que ele fala que ele precisa ir embora, que ele vai passar uns dias na ilha dele, porque ele é tão rico que tem uma ilha, não é mesmo? E ok. E aí ele decide convidar as duas pra ir com ele, por que não? Acabaram de se conhecer, por que não convidá-las pra ir pra ilha, não é? Elas prontamente aceitam, porque não tem nada de errado em aceitar o convite de um desconhecido também, não é mesmo? E lá tem outras pessoas, outras mulheres, outros caras, e tudo vai muito bem, tudo uma loucura, festas, roupas, luxos, todo mundo se divertindo muito. Até que Jess é picada por uma cobra, e a partir daí ela começa a falar pra Frida que tem alguma coisa errada acontecendo ali, tem alguma coisa errada acontecendo naquela ilha, tem alguma coisa errada acontecendo naquelas festas, e elas precisam ir embora imediatamente. A Frida não dá atenção pra amiga, falou, não, você tá maluca, olha aqui todo o luxo que a gente tem, imagina, vamos viver isso aqui. Ok, no dia seguinte a Jess simplesmente desaparece e ninguém parece lembrar da existência dela, além da própria Frida. E então a partir daí a Frida começa a desconfiar, começa a ter flashes, começa a lembrar algumas coisas e as coisas não são tão maravilhosas quanto parecem, não é mesmo? E a partir daí, muitas coisas acontecem. Marca registrada. Exato. Coisas acontecem. Eu queria trazer um fun fact que a Zoe Kravitz não é a única Nepo Baby em relação a esse filme, porque o personagem do Lucas, que é o loirinho magrelo que parece que tá mais boiando ali entre os amigos, ele é filho do Ethan Hawke e da Uma Thurman, né? Ele chama Levon Hawke. Sério. Nossa, eu nem sabia que a Maya Hawke tinha irmão. Eu tava num grupo do podcast Pistolando lá no Telegram e a gente tava conversando sobre Stranger Things e alguém falou da Maya Hawke, como ela é muito parecida com a mãe principalmente, né? Mas daí alguém falou, pra mim ela pegou o de melhor que tem o Ethan Hawke e a Uma Thurman e saiu ela, assim. Já o menino, tadinho. Não sobrou muito realmente. pra ele, não. Eu também tenho uma pequena curiosidade. O cara que tem lá o de óculos mais velho, tem lá nesse filme, ele mesmo, esse ator, ele foi o Daniel de Entrevista com o Vampiro, o filme. Então, fica aí a curiosidade.
O Daniel não é muito lembrado, né, no filme Entrevista com o Vampiro, porque tínhamos Brad Pitt, Tom Cruise e Antônio Bandeiras, né? Então fica difícil. O pobre. Fica difícil ser lembrado, mas ele fez aí parte da comunidade vampírica por um momento. Eu quero contar uma coisa que não é um fun fact, mas eu queria contar como eu assisti esse filme a primeira vez, porque rolam as cabines de imprensa, que normalmente são, assim, cabines para jornalistas e tal, normalmente é de manhã. Pra esse, e eu tava no Boca do Inferno ainda, e a gente recebe um e-mail, assim como acontece hoje com a gente, né? A gente recebe um e-mail no nosso e-mail geral, assim, e aí quem puder ir vai. E dessa vez, acho que era a CDI que fazia a assessoria de imprensa, uma pessoa entrou em contato direto comigo, me chamou no WhatsApp e falou, a gente vai fazer uma sessão só pra jornalistas mulheres e vai ter um debate depois. Você quer ir? Aí essa foi a primeira cabine de imprensa do filme. Depois rolou mais uma cabine geral também, mas primeiro teve essa e foi muito legal, assim. Eu não sabia nada sobre o filme, nem tava dando muita atenção a ele, assim. Então foi uma boa surpresa e uma boa conversa. Por isso que eu acho que a nossa conversa hoje também vai ser boa, porque já foi um bom debate lá também, sabe? Foi onde eu conheci pessoalmente a nossa amiga pessoal, Isabela Buscó, nossa futura amiga pessoal. Nossa futura amiga, ela não sabe ainda. Onde, né? Inclusive, eu fui falar com ela, me apresentei e falei que era do Boca, e ela falou, eu conheci outra moça do Boca. Falei, sim, a Natália. Então ela, né, lembrou de Natália também. Gente, eu não eu preciso de mais alguma coisa que Isabela Boscov lembra da minha existência. Eu não preciso. Inclusive, se você estiver ouvindo esse episódio, Isabela, vamos marcar um episodinho junto. Deixa Bem diva, vamos marcar. Vamos marcar. Tá, mas vamos falar do filme agora. Eu lembro que quando saiu, dividiu algumas opiniões, principalmente de mulheres. A gente tá começando o episódio agora e eu acho que a parte mais polêmica realmente é o final, mas a gente chega lá em algum momento. Eu assisti hoje, inclusive, pela segunda vez pra poder gravar esse episódio, e eu sinto que eu apreciei mais nessa segunda assistida do que da primeira. Eu tinha gostado da primeira, tive as minhas questões, acho que as minhas questões ainda continuam as mesmas, mas eu apreciei um pouco mais dessa vez. E vocês? Essa foi a minha primeira vez assistindo. Eu gostei, achei legal. Só o final, né? Que eu acho que muita gente também ficou meio tipo, ué, mas eu entendo também a escolha do final, mas eu gostei, me surpreendeu também. Achei a fotografia muito bem feita, uma direção bem firme também pra ser o primeiro filme da Zoe Kravitz, né? Então, fiquei bem impressionada. Eu assisti esse filme há algum tempo atrás, né? Acredito que foi inclusive ano passado. E eu lembro que a sensação que me deu é que ele de fato é um thriller, assim, que chama bastante atenção desde o início e que ele mantém o espectador bastante preso a ele. Tem um mistério que de fato você fica ligado, querendo saber mais informações sobre aqueles personagens e tudo mais. Isso é, pra mim, um dos grandes méritos desse filme. É um filme que tem uma discussão legal por trás, que aí entra no final também. Tenho outra opinião sobre isso, mas acima de tudo é um thriller que é bastante envolvente, assim. Então me chamou bastante atenção. Eu também não tinha muita informação quando eu fui ver, e foi muito bom eu não ter, porque realmente me surpreendi com esse primeiro filme da Zoe Kravitz. Eu acho que a gente já deve ter falado aqui antes, né, sobre como a temática da violência contra as mulheres é complicada no cinema, né, e muitas vezes é um tipo de filme que eu mesma evito. Tem vários filmes de rape revenge que eu nunca assisti, provavelmente nunca assistirei, porque realmente tem essa questão da fetichização, né? E normalmente é homem que faz, então a gente já tem o combo aí pra dar muito errado. E esse tem essa temática, né? Mas eu acho que ela é explorada de outra forma. A primeira metade desse filme eu acho divertidíssima, é engraçado, é colorido, é divertido, assim. Por mais que você sabe que tem algo errado e as coisas vão se desenrolando, assim, vai ficando cada vez mais tenso. Depois ele dá uma virada e vira, pra mim, um filme de terror mesmo. Mas eu acho que ele se desenvolve bem satisfatoriamente, assim. Dá uma enlouquecida boa ali pro final. Então, eu acho que é uma boa abordagem desse tema
cinema, porque assim, é algo que existe, né? Eu acho que não dá pra... Dá, mas a gente não precisa simplesmente eliminar o assunto. Eu acho que a questão é saber como tratá-lo. E acho que, pelo menos nesse caso, pra mim, deu certo. Acho que a maneira é aquilo, né? Tem assuntos que são difíceis e fazer o assunto virar tabu não resolve nada, né? O que faz a diferença é a maneira como você trata esse assunto, a maneira que você fala e no cinema, principalmente, a maneira que você mostra, né? Então, eu vejo que tem um cuidado muito grande com qual tipo de imagem vai ser usada aí pra mostrar essa violência. Eu acho essa sacada do flash da foto muito boa como referência dos flashes das memórias. Então que logo quando eles chegam na ilha, o personagem do Christian Slater tá com uma Polaroid, né? Tira uma foto de todo mundo junto e ao longo dos dias ele vai tirando fotos desses momentos aí das pessoas. Logo no título do filme, quando ele vai bater a primeira foto, o barulhinho da câmera faz esse flash do título do filme. Blink Twice. Pá! E vida que segue. E aí, quando elas começam a ter esses flashes de memórias, fazer esse paralelo com o tirar a foto, com um barulhinho e de não ficar se estendendo imageticamente nessa violência, eu acho esse um ótimo cuidado e uma maneira de que, assim, está muito óbvio o tipo de violência que está acontecendo contra essas mulheres, né? Quando a gente descobre o que de fato tá de errado aí. Esse é um grande diferencial. Eu sempre ojerizo Rape Revenge, porque, como diz o ditado, a maioria dos filmes são mais rape do que revenge, de fato. Então, nesse daqui, ele não se alonga nem muito no rape e, por vezes, também nem muito no revenge. Então, ele é mais direto, assim, nessa parte de dar uma virada de chave. Então, acho que esse olhar, esse cuidado de como tratar essa violência é que faz a diferença desse filme não dar ojeriza / não ser um desserviço quando a gente tá falando desse abuso de poder e abuso sexual, né? E não só, assim, o jeito que ela tratou, que foi bem respeitoso, o jeito que ela tratou esse assunto foi bem delicado, enfim, né, pra não causar certos gatilhos, também tem um paralelo aí com quando os homens ficam tipo, não, você tá louca? Como assim? Você acha que aconteceu isso? Claro que não aconteceu, você tá imaginando coisa. Então ela fazer isso delas esquecerem o que aconteceu, além de ser algo que acontece na vida real, né, de darem Boa Noite Cinderela pras pessoas, pra estuprar, enfim, mas isso de uma delas, né, a Jess, por exemplo, falar, tipo, tem alguma coisa errada, e a própria amiga dela, né, as próprias outras pessoas falando, claro que não, olha que paraíso, você acha? Não, tô com um roxo aqui, mas não é nada, porque os homens estão falando, tá tudo bem, a gente cuida de vocês. Então eu achei que ela tratou desse tema também de uma forma muito inteligente, de quanto mulheres não são ouvidas, ou quando falam alguma coisa que os homens podem perder o seu poder sobre elas, ela fica, não, você tá louca, de onde você tirou isso? Claro que não, você tá imaginando errado, imagina, eu nunca faria nada com você, olha como eu te trato bem. E aí elas começam a se questionar, pô, acho que eu tô louca mesmo, né, que loucura, não imagina que fazer um negócio desses, olha onde eu tô, nunca que eu ia sofrer alguma coisa aqui. E na verdade é o extremo contrário, então eu achei que ela tratou muito bem esse tema também. Ai, essa cena doeu tanto de mim. Eu concordo muito com vocês, assim, eu vou, pra poder comentar sobre essa parte do olhar dela pra questão da opressão das mulheres e tudo, vou tentar dar uma esquecida no final, porque o final pra mim realmente eu não gosto desse final, já vou adiantar. Mas assim, focando no restante do filme, eu acho que ela tem uma sensibilidade muito aguçada, considerando que as meninas estavam falando, né, sobre essa coisa do controle masculino sobre o corpo das mulheres, mas eu gosto da forma como ela faz isso através do olhar da protagonista, através de pistas, de objetos que a protagonista vai percebendo, né? E aí como que isso vai construindo uma certa desconfiança e mexe muito comigo, assim, num ponto que eu acho que toda mulher já passou em algum momento da vida, quando você tá num lugar que tem pessoas desconhecidas, principalmente ela ali naquele contexto, com um monte de gente rica,
num lugar que não é a casa dela, pessoas que ela não conhecia, e enfim, você tá ali, tá rolando droga, tá rolando bebida, e assim, chega um momento que eu, pelo menos, já estive em situações assim, onde eu fiquei com medo por estar na presença de muitos homens e numa situação mais vulnerabilizada, e eu gosto que o filme começa num tom totalmente assim, pô, vou curtir, vai ser legal, meu Deus, um universo totalmente diferente do meu, poder, dinheiro, e aí, com o passar do filme, ela vai meio que se dando conta de que aquele lugar ali é totalmente hostil, de certa forma, pra ela, porque é um lugar que ela desconhece. Depois eles vão até descobrindo que realmente nem as meninas conheciam muito bem eles, então o filme ele vai criando esse ambiente opressor, e aí, quando a gente vai falar da violência que elas sofrem explicitamente, você não precisa nem mostrar o que tá acontecendo. Tipo assim, além de ser problemático em vários sentidos, pra criar aquele medo, aquele sentimento de temor, você não precisa mostrar, porque você tem todo esse contexto que é, pra mim, pelo menos, é uma coisa mais assustadora ainda, né? De você não saber o que se passa com o seu próprio corpo, que as pessoas, o que você pode estar sofrendo, né? Eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, né? Eu acho que, dói muito pra mim essa cena em que a própria Frida fala pra Jazz assim, ai amiga, você não tá cansada? Você não quer dar uma dormida? Né? Porque é o único ponto de apoio ali, né? E você ser descreditada por um homem é só mais uma segunda-feira, né? Agora, pela sua melhor amiga... Ai, é um negócio que bate muito diferente, né? E depois, né, a Jess continua falando que, tipo, cara, você não tá me ouvindo, tal. E aí a própria Frida fala assim, porque essa é a primeira vez que eu não sou invisível, né? Então eu gosto desse aprofundamento, assim, de que existe todo um recorte, igual você estava falando, né, dos tipos de violência. Então existe todo um recorte dessa mulher, dessa protagonista, porque ela é uma mulher negra, ela é mulher, ela não é uma mulher de poder aquisitivo, então isso impacta no tipo de trabalho que ela tem, impacta no tipo de moradia que ela tem. Obviamente isso vai empacar em lazer e em todas as outras coisas, né? E o quanto esse gatilho de interesse dela no Slater King, porque ela tá fuçando o feed no Instagram, sei lá, insira qualquer rede social aqui, ela tá fuçando, vendo vídeo no modo automático, assim, e quando aparece o vídeo dele, ela para. E nesse vídeo dele, ele tá pedindo desculpa porque ele sofreu acusações de abuso de poder, e por causa dessas acusações, ele fez terapia, ele largou a cadeira de líder ali, trabalhar a mão na massa na empresa, e foi morar numa ilha. E eu acho que é importante esse começo de festa, igual vocês estão falando, porque realmente reforça essa questão de ser vista num ambiente que não é dela, e o quanto é fácil você servir... Fácil não, né? Vamos lá, fazer um parênteses aqui. O quanto é fácil cair na lábia do homem com um papinho terapeutizado. Então, assim, pô, é um homem que tá se desculpando. Ele reconhece que ele errou. Ele faz terapia, sabe? E aí, tipo, meu Deus, parece, como é falado em outros momentos do filme, parece muito bom pra ser verdade mesmo, né? Então, fica sempre de escanteio uma vida inteira em todos os lugares que você vai. Tanto que logo antes, quando ela chega, né, pra trabalhar nessa festa como garçonete, o patrão pede que ela seja invisível, porque na última ela causou demais. Então, por favor, seja invisível e sorria e acene. Então, assim, você não só é descreditada, você é invisibilizada o tempo todo. E aí, ela ser invisibilizada logo antes e poder ter um cara bonito, gostoso, terapeutizado, bilionário, que te estende a mão e fala assim, nossa, e te faz um elogio, e te convida e te traz pra esse meio, cara, é a armadilha realmente perfeita. Eu acho que, assim, principalmente nos dias de hoje, mulheres sabem que a pista é cada vez mais salgada, mas o quanto existe muitos abusadores que vão nisso, né? Você vende uma promessa, você... E engraçado não, né? E trágico, porém...
eu achei um detalhe muito interessante, que quando a Frida tá na festa com a Jess, nesse primeiro momento, tem uma hora que ela fala assim, você não voltou pra casa, né, de madrugada? Aí ela, kkk, não queria que você brigasse comigo. E aí ela começa a brigar com a Jess, falando pra ela ter amor próprio, por que você volta sempre pra esse relacionamento abusivo, esse cara não presta, você tem que aprender a se amar, se valorizar, você não precisa disso. E a amiga fala assim, mas eu volto porque eu tenho medo de ficar sozinha. E é exatamente isso o que acontece com ela e que ela vai acabar repetindo, né? Então, o famoso, todas estamos sujeitas, né? Não é porque você manja, que você estuda e até que você vivencia, né? Que isso não tá sujeito a acontecer, que você não vai ser enganada, cair numa lábia, até porque a gente não tem bola de cristal e esse tipo de abusador sabe as palavras certas pra falar, né? Que é cada dia um morte ao pênis diferente. É difícil defender a classe. Eu entendo que a Frida se interessou por esse cara, né? Mas garoteou, porque olha, ele junta tanta coisa que eu detesto. É o bilionário da tecnologia, como temos muitos, né? A gente vê nas notícias dia sim, dia também, alguma coisa que um bilionário da tecnologia fez. É um cara que fez alguma merda e só porque a água bateu na bunda ele tá se desculpando. E aí, o que ele fez? Como o Lu disse, né? Comprou uma ilha. Por que não? Quem não? Então é o combo das graças. E aí, conforme a gente vai descobrindo o que eles fazem, é claro que um monte de homem branco e rico ia abusar do seu poder. E esse filme começou a ser escrito, a Zoe teve a ideia pra ele em 2017, assim. E foi antes de muita coisa explodir, né, antes do Me Too, inclusive, mas nesse meio tempo também rolou Jeffrey Epstein, rolou aquele caso do Dominique Pellicot na França, drogava a esposa e deixava os amigos estuprarem ela, o Bill Cosby, que também rolou coisa com drogas e abuso, enfim. Então não é um assunto de cinema, é uma coisa que você, assim como os bilionários da tecnologia fazendo merda dia sim, dia também, esse tipo de abuso também já é corriqueiro, sabe? Então, é uma forma... Por isso que eu acho o filme satisfatório, né? Porque, pelo menos pra esse grupo de homens brancos, dá muito ruim. Apesar de, por sei lá quanto tempo, não ter dado ruim, mas finalmente dá ruim, né? Em algum momento desse filme. Mas é foda mesmo esse negócio da solidão e tal, e de... Assim que um cara te estende a mão, é tipo, é esse. Então, é muito triste, assim. E como também quando as mulheres se juntam ali na ilha a princípio, elas ficam competindo, é todo mundo rival ali. Depois isso vai mudar. Eu gosto como isso vai mudando também. Ainda bem, né? São várias situações assim tristes no caminho. Eu ia falar exatamente esse ponto, porque esse cara da competição feminina, o Slater King, né, ele sutilmente ali, só por ser um bonitão, chamando as mulheres pra ilha dele, as mulheres ficam derretidinhas por ele e ele acaba conscientemente, claro, incentivando essa competição feminina entre elas. E a Frida, como a Sil disse, garoteou muito, porque, desconstruidona, né, e tal, ela deveria ter visto essa red flag. E a gente entende não ter visto, claro, a gente entende que ela tava realmente maravilhada por ele, mas... Putz, a partir do momento que tem um cara dando atenção pra várias e é tipo, vocês que compitam por mim, já sai, não, fala, tá bom, elas vão competir sozinhas então, porque eu não vou entrar nessa competição não, muito obrigada. Acho que ia poupar muita coisa. Sim. O famoso pode ficar, né? Os presentinhos, né, de Deus, pode ficar. Exatamente. E ainda que essa coisa de pedir desculpa porque foi pego, é basicamente desculpa por ser homem, porque ele paga de desconstruidão agora, né? Tipo, olha só como eu trato bem as pessoas agora, olha só como eu sou calma e tranquila, desculpa por ser homem, meu Deus do céu, eu fiz besteira, mas eu mudei. Ai, que coisa de... Não vou falar esquerdomacho porque ele é bilionário, mas é tipo coisa de esquerdomacho. É. Então... É
uma coisa meio performática, né? Que hoje em dia a gente tem muito isso. Os caras, eles estão mais preocupados em performar um discurso que aparentemente é desconstruído do que necessariamente estar revendo de fato ou estar refletindo sobre a sua própria condição de masculinidade, enfim. E realmente, o personagem do Channing Tatum, ele tem muito essa vibe. E uma coisa que eu queria falar sobre esse personagem é que eu, particularmente, não acho o Channing Tatum um bom ator. Essa é uma questão. E aí, por que eu acho que aqui ele funciona? De certa forma, a gente não conheço pessoalmente o Channing, sabe? A gente não tem essa troca. Mas eu tive a impressão muito nítida de que talvez aquele personagem converse mais com ele enquanto pessoa, porque tem mais a ver com mais próximo do universo que ele vivencia, de Hollywood e tudo mais, do que no caso da personagem da Naomi. Então, eu acho que ele dá um bom personagem, apesar de que eu acho que, assim, gente, que qualquer pessoa bate o olho e via que tinha alguma coisa errada ali, independente de qualquer coisa. No final do filme a gente vai entender que tem uma noção meio cíclica da coisa, mas que, assim, eu realmente acho que esse filme, ele tem uma questão que ele brinca muito com a minha capacidade de suspensão de crença nesses pontos, porque de fato a gente sabe que existem pessoas que são fãs de bilionárias, pessoas que, principalmente se a gente leva em conta esse recorte de classe e de raça, a gente entende do porquê que esse universo de bilionários e milionários e etc. chama essa atenção. A gente vive num país onde tem Virgínia Fonseca, e aí tem donas de casa que ficam o dia todo vendo o conteúdo dela. Então, assim, dá pra entender essa fascinação. Eu, particularmente, acho que em determinados momentos o filme força um pouco mais o nosso senso de descrença, de entender a relação dos dois e como que, assim, ela vai questionar as coisas muito pra frente do filme e de uma forma muito assim, porque parece que existe até um componente meio além dessa fascinação dela com ele, sabe? Então, se por um lado eu acho que o personagem funciona, por outro, às vezes me parece um pouco exagerado, sabe? Essa relação que ela acaba tendo com ele, entrando nisso de uma forma muito cega, assim. Eu ia concordar com você, mas eu acho que volta na parte da invisibilidade. Quando você é invisível e assim, toma aqui, né, a sua oportunidade, eu acho muito difícil pessoas questionarem muito, sabe? Num momento de que a emoção fala mais alto, sabe? Tipo, porra, nunca te vi isso, agora que tá aqui de bandeja eu não vou aproveitar. Mas realmente, assim, existem, claro, pra gente que tá de espectadora, né, nesse cenário, existem muitas red flags aí. Acho que a primeira delas é, vamos passar dias numa ilha, ninguém sabe que dia é, não pode usar telefone, todas as roupas de todas as mulheres são iguais em todas as ocasiões. É escolhido o que você vai jantar, o que você vai comer, e de resto é só encher o cu de droga, bebida, etc. É difícil, né? Acho que também tem uma questão que acontece bastante na vida real e que geralmente algumas pessoas não percebem, né? É que tem gente que te responde sem te responder nada, né? Então tem uma cena que ela pergunta a Frida, né, pergunta pro Slater assim, quando que a gente vai embora? Que ela tá perguntando pela primeira vez que dia que é, e ele não responde. Aí ela fala assim, tá, mas a gente vai embora quando? E aí ele fala assim, quando você quiser. Aí ela, tá, mas isso não é uma resposta. E aí meio que fica por isso. Eu acho que ao longo do filme, a gente vai percebendo pra gente detalhes que vão incomodando, falas que dão, que é isso? E até as personagens, em alguns momentos, mostra que elas têm uma certa estranheza, mas nada é questionado muito a fundo e com afinco, né? Então, gente, cadê minhas roupas? Cadê minhas coisas? Ah, não pode pegar no celular, mas não pode pegar no celular nunca? Essa entrega total, eu acho muito difícil de engolir a gente vendo, por conta do que a gente vivencia, a gente estuda, vê por aí, etc.
etc. E não sei se daria um tom diferente se isso tudo fosse questionado, assim, desde o começo. Como assim você tá escolhendo o que eu vou vestir, meu anjinho? O que eu vou comer? Enfim, então, acho que essas red flags, e assistindo uma segunda vez, eu acredito que algumas delas são até sutis demais. E nada mais aterrorizante que isso na vida real. Que o famoso, nossa, isso sempre esteve ali e fui eu que não vi porque estava entregue a uma ideia, estava entregue a um potencial e tal. Tem até o momento que a Jess é mordida pela cobra e aí o personagem do Christian Slater fala assim, você nem vai lembrar disso, não tem hospital aqui. Tipo, gente... Oi? Como assim eu não vou lembrar disso aqui? Fui mordida por uma cobra, cacete. Como que eu não vou lembrar? Né? Enfim, então... Por isso que eu gostei de ter assistido uma segunda vez, porque eu acho que são muitos detalhes que ela vai jogando em tela, na fala, no discurso, nas piadinhas, nos comportamentos, no não dito. E isso eu gosto. E eu acho que é cruel, né? Não perceber que também existem muita violência nos detalhes. Então, ser mulher é igual não há paz. Não pode nem aproveitar. Eu queria passar uns dias numa ilha sem ter que trabalhar, sem ter responsabilidade, mas eu entendo. Mas é foda. Adoraria também. Quem nunca, Vamos, né, gente? gente. Férias assim, ó, lindíssimas. Vamos a gente, sem macho envolvido. Sem macho desconhecido envolvido. Sem macho melhor, acho que no geral, vai. Uma coisa que eu acho interessante também é que a gente sabe que a gente tem que saber que há momentos em que há mães que a gente tem que soltar, né? Importantíssimo. Né? E a gente tem nesse filme a personagem da Dina Davis, a Stacy, que é uma sonsa que fica fingindo que não sabe de nada, tá tudo certo, não sei o quê, e a mão dela é solta assim magistralmente. Então eu acho que é importante esse lembrete pra gente também, além de não caia na lábia do bilionário, mas e de homens no geral, mas fiquemos atentas a que mãe soltar. Exatamente. Que às vezes precisa. É isso. Sim, sororidade não é empatia cega, né? Pelo amor de Deus. Então, Beijo, ela Alex mesma não queria lembrar, né? Sim, ela mesma não queria lembrar, né? Ela falou numa parte do filme, não queria lembrar, sei lá o quê, e continua lá. Uma coisa que, assim, quando o filme começou, não quando o filme começou, mas quando a Frida lembra que mataram a Jess na frente delas e tal, aí eu pensei, todas elas vão ser mortas em algum momento, porque eu achei que eles eram um bando de assassinos também, de sádicos, sei lá. Mas depois aí, né, no final, aí não, aparentemente eles não são assassinos, só são filhos da puta mesmo, de, enfim, né, abusar delas e tal, fazer elas esquecerem, mas aparentemente depois eles deixam elas voltarem pra vida normal, mas depois de quanto tempo isso, quanto tempo isso duraria, eles isso não é comentado em momento nenhum, então eu achei verdadeiramente que todas elas seriam mortas ali em algum momento, independente de lembrar ou de não lembrar. Que eles iriam se divertir até cansar e depois matar. Mas não foi por esse lado. É por isso que é abuso de poder, né? Não, tem essa coisa do tempo, né? Porque eu acho engraçado quando a Frida descobre que as mulheres que ela acha que, tipo, são amigas, né? Conhecem, assim, há muito tempo. E ela descobre que não. Elas estão lá tão aleatoriamente quanto ela. Então, parecem ser pessoas normais também. Réis mortais. E, tipo, então a Frida mesmo tem um trabalho. E a Jess também. Então, como que faz quando ela sai de lá e volta pro trabalho depois de sei lá quanto tempo? Ficou, acho que é um pouco mal... É parte da suspensão de descrença, né? É o passar quanto tempo você quiser nessa ilha aí e depois quando voltar a gente segue. E vale citar também das pessoas que trabalham lá nessa ilha pro Slater, né? Que são todas pessoas que não falam inglês, ou falam pouquíssimo inglês, mal tem compreensão, justamente pra ninguém dar com a língua nos dentes ali sem querer, né? Pra ninguém se entender e tal. E aí quando uma delas fica falando pra Frida coelho vermelho, ela fica tipo, o que coelho vermelho? Ela tava tentando se comunicar falando tipo, você já esteve aqui antes, né? Por causa das suas unhas e tal, que era de coelho vermelho. E ela não entende porque todos os funcionários de lá, eles
sabem que acontece merda, eles não podem falar porque provavelmente estão sendo ameaçados, né? Tem medo e não sabem se comunicar com essas pessoas. Então, novamente, aí o abuso do poder, é onde os funcionários estão sorrindo pra você, mas com os olhos do tipo, sai daqui, filha, vai dar merda. Sim. Eu acho que nem isso também, por medo, né? Mas pelo abuso de poder, porque o dinheiro compra tudo. Então, assim, funcionário também tá preso na ilha, não fala inglês, vai falar pra quem? Vai correr pra onde? Como que eles vão ter acesso a esse mundo lá fora? Não tem, né? Avisar pra quê? Se daí quem se fode sou eu. Então, famoso. Tô aqui, tô morando aqui, tô trabalhando, tô comendo, tem um teto na minha cabeça. Compra silêncio, né? Então, e é por isso que essa questão deles não serem assassinos, faz muito mais sentido eles não serem por conta desse abuso de poder, né? Porque é muito mais sobre o prazer de mostrar-se superior dessa enganação, de que, eu tenho um segredo, vocês não sabem, coisa assim, e poder abusar de N maneiras dessas mulheres. Matar não tem graça, tanto quanto esse abuso constante. Eu acho que não faria sentido. Eles só matam a Jess porque ela lembra de tudo. Então, tipo, se tá claro que ela é a única que lembra de tudo, a única capaz de estragar a experiência toda é ela. Vamos matar. Então, eu acho que também não faria muito sentido se todas elas morressem ali por conta dessa dinâmica. Porque daí seria assim, foda-se, né? E aí é meio que isso, as férias dos caras é reunir na broderagem e abusar de mulher, hora a hora. Mas uma coisa que eu gosto, que eu aprecio em termos, é de que dentre os abusadores, todos são homens brancos. Então assim, é isso, vamos mostrar a maioria como eles são, né? Não estou falando que outros homens não podem ser abusadores, mas eu gosto que essa representatividade de uma elite, ela é mostrada como o padrão da vida real. São todos homens, branco, tem uns que é tonto, mas tem dinheiro, enfim. Então, eu aprecio esse detalhe de não ter minorias como abusadores. E além de tudo, tem o cara que leva a esposa, né? Tipo, que merda. Nem a mulher não pode confiar no próprio marido. Tudo bem que ela dá pra perceber que ela não aguenta ele. Provavelmente está com ele pelo dinheiro, talvez. Mas é a Sarah. A que também lembra das coisas junto com a Frida depois. Ela não suporta o marido dela. Mas, pô, mesmo assim, o cara é marido dela, leva ela pra essa situação, sabe? Que bosta. É a chance dele, amiga. Porque ela pisa nele, ela não dá corda pra ele, ela manda ele calar a boca. Então, existe fora dali, quem tá exercendo o poder é ela, né? Mas homem covarde do caralho, né? Ao invés de, é muito pra mim, vou embora. Não, ele simplesmente vai lá e leva ela pra poder abusar, né? Ninguém tá salvo. Vocês estão vendo? Exato. Nem todo homem, mas sempre um homem. Tem uma coisa que eu gosto desse filme também, uma sensação que me deu, que ficou muito nítido na minha cabeça, assim. Eu gosto, igual o Sil já falou, né? Do uso das cores. Eu acho que a montagem, principalmente nas cenas de festas, fica mais ágil propositalmente, isso funciona muito bem. E eu acho que a Zoe Kravitz consegue, com a direção, transportar a gente para aquele ambiente de bebida. E, inclusive, em algumas cenas onde depois, né, numa manhã após uma noite de bebedeira e depois a gente vai entender o que aconteceu, você percebe que os personagens estão todos meio que de ressaca. Eu consegui sentir a sensação da ressaca junto com os personagens, porque é tão imersivo essa parte do filme, pelo menos pra mim foi, que fica muito verossímil, sabe? Aquele ambiente onde tá todo mundo muito assim, e assim, é o dia inteiro, né? Eles bebem o dia inteiro, chega à noite ainda tem o uso de drogas e tudo mais, e eles ficam o tempo todo naquele lusco-fusco da bebida e da droga, e aí, a partir de determinado momento, isso começou a me afetar também enquanto espectadora. Então, eu acho que é um recurso muito bom que ela faz, assim, porque é um ambiente de confusão mental para as personagens, e aos poucos elas vão tendo ali lapsos de sanidade e tal, e aí o resto vai se desenvolvendo, mas eu gosto da forma como esse ambiente é construído. Eu concordo, Ceci, eu acho que é uma ambientação muito boa, assim, que acaba afetando a gente também. A gente vai se envolvendo com esse ambiente pro bem e pro mal, assim, pelo menos pra mim. Vai pesando, né? Conforme vai pesando o clima de uma maneira assim, ó.
Então, vai se criando um clima terrível. Terrível. Exato. Nossa, como a galera aguenta encher o cu de droga e bebida tantos dias seguidos, o dia inteiro, a noite inteira. Vocês estão loucos, bicho. Nossa, às vezes realmente. 2 cervejinhas já me deixam inchada. Dependendo da cerveja, me dá caganeira. Ai, você tá louco. Não é pra mim, não. Não, eu fui me sentindo mal, tô falando pra vocês, realmente. Ao longo do filme eu ficava, gente, eu não tô aguentando mais. Eu não estou aguentando mais de bebida e de droga. Não tá dando mais pra mim. Nem usando nada. Já não aguento mais. Por favor, parem. Por falar em não aguentar mais, e o personagem do filho do Ethan Hawke com a Uma Thurman, porque agora é isso, né? Nepo Baby não tem nome mais. Homem, aqui, nesse podcast. Que depois que a merda toda é jogada no ventilador, ele e o Slater estão dentro da casa, a Frida e a Sarah estão lá fora, porque elas mataram segurança, mataram a garota conivente, e aí esse personagem tá lá e o Christian Slater tá com a boca toda cagada, né, porque a mina conseguiu aí fazer um estrago, e aí ele pega e fala assim, cara, por que isso tá acontecendo? Nós somos caras muito legais. E aí, cena vai, cena vem, e conforme a merda vai aumentando, esse personagem se pergunta em voz alta, mas o que eu fiz? E aí o Slater responde assim, nada, né? Você não fez nada nem por si e você não fez nada nem por elas. Então existe um lugar especial no inferno para quem escolhe não fazer nada. Eu gosto dessa representação de o cara isentão, que ele acha que ele não está prejudicando ninguém por não estar fazendo nada. Eu acho que é importante mostrar, ilustrar que quando você está sendo isentão em cima do muro, obviamente você está sendo conivente ao opressor. Então, cara, se você não vai fazer nada, você acha que ver um monte de mulher sendo abusada de N maneiras, isso te faz um cara legal? E o que mais me revolta é o tanto de homem que pensa assim na vida real, cara. Ai, eu nunca abusei de mulher, mas meu melhor amigo me conta os maiores abusos. Eu não falo nada, mas assim, pelo menos eu não abusei, né? Sabe? Ai, olha, é foda, né? Tem filmes que bate diferente na gente. Eu acho que esse, ele traz muitas coisas que bate pra muita gente. Por mais que eu também não gosto do final, minha questão principal é o final. Eu acho que ele traz muitos gatilhos e situações relacionáveis e muito palpáveis com a realidade, né? E o famoso, que coisa pior do que ser mulher no mundinho tão machista assim. Mas pelo menos não, né? Igual vocês estavam comentando, essas mulheres acabam se unindo, acabam ajudando umas às outras. Eu gosto que elas colocam o veneno na tequila para as outras meninas beberem, ao invés de tentar convencer na base do argumento. Eu gosto que elas deixam a rixa de briga por atenção de lado pra poder sobreviver. Eu gosto dessa transformação também. E de ter soltado a mão, porque sororidade ali não ia dar, não. Eu acho que esse filme realista, por mais que precisamos da suspensão da descrença em vários momentos, infelizmente realista demais. E é aquilo, né? Existem várias mulheres que nos provam que a gente quer sim mulheres ao nosso lado, mas mulheres que fazem sentido estar ao nosso lado. Não qualquer uma, também não é assim. Tem mulher que realmente não dá pra convencer, não dá pra... Então ali a querida tava realmente querendo manter aquela relação ali de opressão e de abuso. Enfim, eu gosto dessas nuances dos personagens, concordo com o que a Nath disse. Eu acho que o roteiro, né, a história, ela é muito sagaz em fazer isso, porque eu gosto, né, dessa coisa da questão da classe. Então eu acho que muita coisa parte da classe mesmo, né? E aqui a gente consegue ver essa coisa dos bilionários, os caras que se acham donos do mundo. Obviamente, isso tem muito a ver com o machismo, com a posição desses caras na sociedade. E aí você vê nuances das personalidades, né? Como a Nath bem disse, o nosso queridíssimo Hawke lá, ele convencido de que de fato não tem um papel ativo naquela opressão. Então, assim, essas nuances, elas enriquecem bastante
bastante, assim, o filme e a história. Então vamos falar do final, gente. Esse final. Cara... O sonho do oprimido final. é mamar o opressor? Então, eu não vi assim. Eu acho que foi muito divisivo e eu não vi como... Mas falem primeiro. Eu não sou a maior fã do final, mas eu entendo que o que a Zoe quis fazer é... Beleza, se ela matasse o cara, o que seja... Iam ter outros caras que iam fazer o mesmo e iam continuar fazendo o mesmo. E, enfim, né? A gente sabe que isso vai continuar. Não que ela ficando na posição de poder isso não aconteça com outros caras. Mas ela se colocou como a maioral ali, como a fodona. Ela inverteu os papéis e garantiu que com aquele grupinho aquilo não ia mais acontecer. Com aqueles homens ali envolvidos aquilo não ia mais acontecer, porque agora é ela que mandava. Se fosse acontecer, seria com eles iam sofrer o mesmo que ela sofreu. Então eu entendo o que a Zoe quis fazer, mas não quer dizer que eu goste também. É que tem um momento lá no começo, em algum momento do filme, que ela fala que a melhor vingança é o sucesso. E aí tem alguns pontos, né? Primeiro que a maioria dos caras morreu, pelo menos desse grupo que tava lá, né? Imagino que tenha outros, mas a morte seria pouco pro Slater, então eu acho que ele tá numa situação muito merda. O que pra mim é uma satisfação. E a Frida, eles se casaram e tal, então, como a Lu disse, né, ela é a chefona agora. Quando chega o personagem do Kyle MacLachlan, o Rich, vem uns seguranças já, então eu não sei se ela tramou alguma coisa, enfim, pra quem sobrou. E eu não sei o que aconteceria se ela, sei lá, denunciasse, sabe? Eu apoio, todo mundo tem que denunciar e tal, mas a gente, assim, pelo menos nos filmes, sabendo que a gente vê o caso do Epstein hoje, com um cara que tá envolvido e é presidente da maior nação do mundo, assim, entre muitas aspas, né? Em alguns sentidos. Feijoada, nada acontece, sabe? Então eu acho que foi uma escolha que eu também compreendo, por isso que não me desagradou. O que eu acho é, antes disso, que o final ali, a briga, assim, enfim, todo o caos, talvez seja um pouco acelerado, assim, um pouco corrido. Então é mais isso que me pega do que o finalzinho em si. É muito complicado pra mim, porque olha só, eu tenho um grande problema com esse final por alguns motivos. O filme começou a mostrar pra gente o motivo pelo qual elas não se lembravam de tudo, e aí veio a história do perfume. Tem as cobras que servem de antídoto também pro perfume. E aí tem toda uma questão também que eu penso, é estranho os caras terem uma ilha cheia daquela cobra e cheia do perfume e achar que nada vai acontecer, que ninguém nunca vai... Enfim, mas isso é uma outra questão. E aí eu penso da seguinte forma, quando o final vira uma coisa de vingança, e aí eu acho que... Eu não sou contra vingança, gente. Eu adoro finais que tem vingança e me dá satisfação. Mas não foi o caso aqui, porque pra mim, eu acho que tem uma questão de classe muito forte. E eu acho que a questão da classe tem tudo a ver com a opressão da mulher. Quando ela tem esse final onde ela subjuga o cara e ela toma o espaço do cara, o filme basicamente tá dizendo pra gente que ao fazer isso, ela está resolvendo o problema. E não necessariamente. Porque o perfume, o recurso de oprimir, de opressão, continua existindo. O que mudou é quem tá operando esse recurso. Que a gente também, no filme, obviamente, não tem a ver com o filme, né? Se outros bilionários fazem uso do mesmo perfume, ou se, sabe, assim, isso não... Eu entendo que isso não tem a ver com a história que ela tá querendo contar, mas a gente extrapola um pouco mais, né? Quando a gente vai interpretar e tudo mais, e a gente não sabe quem detém esse poder, se era só ele mesmo, e como que fica. Então me incomodou bastante esse final. Pra mim, o final onde ela mataria ele, sei lá, botaria fogo na ilha, botaria fogo nos perfumes, ou pegaria os perfumes, montaria um grupo de meninas vingadores, matadoras de homens, sairia por aí, beleza. A questão toda, pra mim, é que não se resolveu o problema, entende? Porque os caras, eles só usavam aquilo porque eles eram quem eles eram. Que eles eram bilionários, eles eram pessoas de
poder. Então, pra mim não resolve, sabe? Essa troca de papéis. Eu acho que ela joga fora muito, assim. Pra mim, vira um discurso meio... Quando a gente faz muito essa crítica, né? Pelo menos... Não vou falar de política aqui, gente, mas existe uma parte... Tudo é político, amiga. É isso. Tudo é político. Mas existe uma parte da esquerda que faz muito essa crítica, não às pautas identitárias em si, obviamente, mas a uma interpretação e a um uso de pauta identitária, que é, por exemplo, você pegar e dizer que a questão do machismo na sociedade se resolveria se nós tivéssemos mais CEOs mulheres, entende? Então, pra mim não é. Então, o final ficou muito similar a isso pra mim, assim. Só ia falar que Bugônia tá aí pra provar que CEOs mulheres não resolvem nada. Exatamente. Exato. Mas meu desgostar também vai por esse mesmo caminho da Ceci. Eu acho que, pra mim, ficou uma mensagem mais ou menos assim, que ela tá ocupando esse lugar que era dele. É como se, será que a meta não é essa? A nossa meta é o máximo de poder possível, virar bilionário. Ser bilionário resolve coisas. No mundo capitalista, a gente vê que estraga mais as coisas, né? Porque o sistema... Então você meio que tá entrando nesse papel da cadeira do opressor. Tudo bem que ela pode não abusar do poder como eles, não sei o que, tal. Mas eu senti esse amargo assim, tipo, então é isso. Você saiu desse lugar pra não... Gente, mulheres podem sim ir atrás de dinheiro, porque a gente tá no sistema capitalista, pelo amor de Deus. Claro, gente, vamos fazer o corre de vocês. Todo mundo fazendo no corre, mas me deu essa impressão de que, tá vendo? Agora resolve, agora tudo fica bem, porque agora ela é a bilionária. Então, eu acho que quando você vai fazer essa crítica social e você colocar essa inversão dos papéis como se fosse, entre muitas aspas, igualitário e resolutivo, tão fácil assim, eu acho que vai um pouco contra toda a mensagem passada e explorada ao longo do filme que estava sendo ilustrado até ali. Então, pra mim, não funcionou. Eu acho que foi um final bem dividido. Assim, na minha bolha também tem opiniões bem divididas também sobre ele. Eu acho mesmo agridoce. Toda a enxurrada de merda que aconteceu, é muito difícil a gente falar de um final que seja 100% satisfatório e tal. Eu acho que quando a gente fala de situações de violência, assim, pelo menos algo amargo tem que ficar. Por mais que nós, mulheres, mulheres não, né? Seres humanos, a gente adora que o nosso senso de justiça fique no talo, gritando que justiça seja feita, pagar na mesma moeda, mas isso meio que não existe na prática, né? É muito ilusório e tal. Então, eu acho que com tanta merda acontecendo, ia ser difícil ter um final que fala assim, ufa, ainda bem, porque é isso, vai matar os caras? Será? Muito fácil, muito simples, né? Todos, né? Então eu acho que é muito difícil ter algo que deixe muito redondinho, mas eu acho, pra mim, essa parte falando de classe, falando de opressão, ela ocupar esse lugar, eu acho que o símbolo fala mais do que a prática em si. Mas assim, eu também entendo, né? Pois Nepo Baby dirigindo, roteirizando. Gente, vamos lá. É uma mulher, mas é uma mulher. Ela não é de interesse dela que pessoas ricas não existam, sabe? Então, fica aí. Amiga, você tem um baita de um ponto, viu? É isso. Não é? Mas assim, né? Nepo Baby. Mas fez bem. Fez um bom trabalho. Fez uma boa estreia, né? Zoe Kravitz não leva pro coração, tá? Mas assim... A gente gostou, tá? Querida. Continue fazendo filmes, mulheres no topo, tá? É isso. Bom, hablamos muito, piscamos um pouco e agora eu gostaria de saber das minhas colegas quais são os sabores e sabores sobre Blink Twice. Sabores, os pontos que mais gostamos e de sabores os pontos que mais desgostamos. Eu vou colocar como sabor a Naomi Eck, porque foi o primeiro filme dela que eu assisti e desde então já assisti mais algumas coisas e eu acho ela uma atriz incrível, então foi um prazer vê-la, conhecê-la.
nesse filme. A bicha é braba mesmo. E você, Cecília? Tem várias coisas que eu gosto desse filme, mas eu gosto muito de como alguns personagens são escritos. E aí, como eles são escritos, também acaba ressoando nos diálogos, na forma como esses personagens se portam, né? E aí, especificamente, eu vou falar do personagem do Channing Tatum, que é o Slater, porque ele tem todo um discurso, e aí tem essa coisa de que perdão não existe, que só existe esquecimento. Eu acho que todo esse discurso do personagem tá muito bem afiadinho. Realmente foi uma escrita inspirada aí dos roteiristas. Então, pra mim, esse é o meu principal sabor. E você, Lu? Eu gosto muito da cena que, assim, elas estão lá naquele jantar, pouco antes da merda geral. Elas relembram, elas estão lá naquele jantar e tal. E aí elas colocam o veneno da cobra lá pra elas beberem nos copos das outras meninas, né, que ainda não lembraram das coisas. E, tipo, elas estão lá de boa, rindo e sei lá o que, hahaha. E aí, quando uma delas lembra, Camila, ela vai alucinada pra cima do cara, tipo, putaça. E, assim, é maravilhoso, porque você pensa que é uma das duas que já sabe o que tá acontecendo, que vai iniciar a merda, talvez, não é a outra. E eu gostei muito dessa cena toda, da loira que eu não lembro o nome também, indo pra cima, mas em especial essa Camila, porque ela foi amarrada, né, enfim, que mostra os flashes dela lá. Eu gostei demais, essa cena foi a minha favorita. Essa cena, quando foca no olhar dela e ela vai mudando de medo e tristeza pra raiva só com o olhar, cara, nossa, isso foi absolutamente cinema, viu? Babado. A bicha é muito boa. Bom, o meu sabor, eu gosto de todas as nuances e detalhes que tem nesse filme. Igual vocês estavam falando das cores, eu gosto do uso de objetos, dos usos de gatilho, do como vai amarrando por roteiro, né? E por direção mesmo. Todos esses detalhezinhos. Eu gosto da crítica que faz, mesmo que eu acho que o final abaixa um pouco o tom dessa crítica, na minha opinião, mas eu gosto da crítica que faz e gosto que a primeira pessoa a morrer neste filme é um homem e não uma mulher também. Então, tem vários pontos bacanas aí. E de sabores, minhas caras, qual o principal de sabor de vocês, Silvana? Ai, eu acho que eu também tenho alguns momentos de dificuldade com a suspensão de descrença, mas uma coisa que não me cai bem são esses funcionários do lugar, sabe? São pessoas nativas, né? E essa coisa, não sei, eu acho que é meio estereotipado. Tipo, ai, como se fossem pessoas incapazes de entender o que tá acontecendo lá, sabe? Parece que o pessoal que usa a ilha, os ricos, assim, estão tão confiantes na burrice dessas pessoas que elas só ficam lá numa boa. E não sei, eu acho que isso me caiu meio mal, assim, achei esquisito. E você, Cecília? O meu principal de sabor, de fato, é o final, né, do filme, como a gente amplamente falou aqui. E eu também acho que são esses principais, o final e essa coisa da suspensão da descrença, porque principalmente em relação a esse perfume, a presença dessas cobras, pra mim ficou uma coisa que, não sei, assim, esses elementos eles não ficaram bem amarradinhos, fiquei estranhando um pouco o fato da picada da cobra ser um antídoto. E você, Lu? Concordo com elas, isso daí da cobra, pô, existem outras ilhas no mundo, sabe? Vai comprar uma onde tem uma cobra que vai se picar alguém, aí a pessoa vai lembrar de tudo, assim, é meio um pouco demais, né? Mas tá bom. E o finalzinho também, né? Eu entendo que é pra quebrar a expectativa, mas o final, eu sei lá, achei que quebrou um pouco a força da narrativa. Pra não dividir o mesmo neurônio que as minhas amigas e falar do final de novo, eu vou falar um de sabor puxando pra minha sardinha, que é falar mal de terapia, né? Coloca esse antagonista aí como um cara terapeutizado e tem uma hora que ele e a Frida estão conversando e ele fala que a terapia salvou a vida dele. E aí ela fala assim, terapia é enganação. Pra que eu vou pagar alguém pra falar que eu vi a minha mãe se matando na minha frente? Eu pagaria pra esquecer. E aí entra, né, no lema
tema lá do esquecer uma dádiva e tal. E aí, além de desvalorizar a terapia e simplificar muitas coisas, mas ele responde que, não, eu também concordo, mas o que eu faço não é psicoterapia. Deu, ai meu Deus, lá vem a merda. Aí ele fala que é uma terapia de traumas, de memórias reprimidas. E aí eu, ai, porra, parece... Uma vez, assim, gente, faz 13 anos que eu sou psicóloga e eu já ouvi e vi de tudo. E um dia eu estava no salão, na época que eu ainda frequentava salão. Um dia eu já frequentei salão de cabeleireiro, hein? Um dia. E aí eu fui voltar pro carro e tinha um panfleto no vidro do meu carro, assim. E no panfleto tava escrito que a pessoa fazia terapia de regressão para vidas passadas. Ai, e essas coisas me fode, cara. Então, eu não acho que terapia faz milagre, tá? Até porque até hoje nunca fiz milagre nenhum. Então, assim, terapia não é sobre fazer milagres, mas também não precisa esculachar e desvalorizar um negócio que é de fato importante pra tantas coisas, inclusive sociais e enfim. Então, eu vou desse de sabor específico. Bem lembrado. Justo. E agora, já que piscamos mais vezes ainda, hoje vai ser só sobre piscar. Agora eu lembrei daquele meme do cara com a palma pra frente escrito pisque o cu lentamente. Socorro! Perdão. Vamos de notas então, né? De 0 a 5 estrelas, como vocês avaliam Blink Twice? 3,5. 3,5. Eu dou 4. Eu tava vendo no meu Letterboxd e a primeira vez que eu vi, eu dei 3,5. E aí, hoje eu pensei e eu vou dar 4. Falei, xinguei, 4 estrelas, muito bom. Acontece. Muito bom, nota 2, gente. Eu amo o sistema de avaliação deste grupo. E sugestões para quem gostou ou não de Blink Twice, o que vocês recomendariam para as pessoas assistir? Eu vou aproveitar que eu fui a primeira. Eu vou trazer 2 sugestões. A primeira é o Don't Worry Darling, de 2022. Um filme com Harry Styles. Sim, gente, o Harry Styles. Coitado, e assim, né? quem gosta... Pois é. Florence Pugh também, que eu adoro ela, inclusive. Amo. É um filme que tem uma temática muito parecida. Uma dona de casa vivendo, né, numa comunidade ali meio 50 e tal. E ela começa a suspeitar que alguma coisa na vida dela não tá certa. Ela é casada com um personagem do Harry Styles. E aí, ela vai percebendo alguns sinais e coisas vão acontecendo e ela vai vendo que aquele conto de fadas não é um conto de fadas. Então, tem uma temática muito parecida. Eu acho que a coisa do mistério e a virada, assim, é bem legal. Nesse filme funciona bem. E aí, pra quem curtiu tanto o estilo quanto a temática do filme de hoje, vai curtir. E o segundo filme é um filme que marcou muito a minha infância, minha adolescência, início de adolescência ali, porque passava muitas vezes na TV aberta, pelo que eu me lembro, tá? Eu lembro de ver várias vezes, que é o Mulheres Perfeitas, de 2004, que também tem essa temática, essa coisa da opressão, do corpo feminino, enfim. Mas é basicamente uma família vai se mudar pra uma cidadezinha pequena, pra viver uma vida mais pacata, etc, etc. E todas as mulheres dessa cidadezinha são estranhamente perfeitas, e de novo tem essa referência aos anos 50, enfim. E aí vai se desenrolando um mistério também, né? E que, de novo, também tem a ver com a mesma temática do filme de hoje. Então, são esses 2 filmes que, pra mim, tem referência direta a esse do Blink Twice. Eu vou indicar o famoso Corra, do Jordan Peele, porque, assim, a ambientação me lembrou muito Corra, em vários momentos, como no começo, que parece tudo lindo, maravilhoso, né? Um sonho sendo vivido, e aí, de repente, as coisas vão ficando estranhas, você vai pensando, vixe, tem alguma coisa errada aqui. E aí vai ficando tudo muito errado mesmo. Então, eu recomendo Corra, porque me remeteu muito isso, o começo, e aí aquela atmosfera de tensão crescendo, de estranheza, de você sabe que tem alguma coisa errada, até a merda, enfim, acontecer. Apesar de serem merdas diferentes. Pois,
Exato. Exatamente. Então minha recomendação é corra. Falei da Naomi Eck, eu vou recomendar Sorry Baby. Ai, amo. Eu fico assistindo pouco filme, aí eu fico me repetindo, porque eu acho que eu já falei desse filme muitas vezes. Mas não aqui. Então, em minha defesa. Inédito no Rainhas do Grito. É isso aí. Tem texto no site, tem reel no Instagram também. Mas no podcast eu não tinha falado. Mas a personagem da Naomi Eck é a melhor amiga da protagonista. E tem um ponto parecido que é a questão que a protagonista do Sorry Baby sofreu um abuso, né, anos atrás. E a história é basicamente sobre como a vida dela parece que meio que empacou nessa época mesmo, anos depois. Não é um dramalhão. Tem muitos momentos engraçadinhos, eu acho um filme muito bonito, assim. Também não é exploratório. Na verdade, a Eva Victor se usa os pronomes ela e o they. Então, é tratado de uma forma delicada, assim. E é um filme que eu gostei muito, assim. E a Naomi, novamente, está ótima. Então, fica de recomendação. Eu vou recomendar 2 filmes, nada a ver um com o outro, mas na temática mulheres. O primeiro que eu queria recomendar chama System Crasher, filme de 2019, onde uma menina de 9 anos, ela é extremamente reativa, extremamente violenta, nenhuma família quer ela e é difícil lidar com a bichinha, ela é pura raiva, é pior que Pincher tremendo, e, enfim, é um filme muito difícil, muito amargo, mas ao mesmo tempo muito bonito e importante. E o outro filme, na verdade, é um documentário que chama Smoke Sauna Sisterhood, que é de 2023, que mostra uma sauna só de mulheres na Estônia e o quanto elas, através dessa experiência de estar e participar da sauna, elas criam o senso de comunidade, elas compartilham coisas, segredos, etc. Então, assim, é muito bonito. Putz, é um documentário que vale super a pena. Então, nenhuma das minhas 2 indicações são terrorzão, mas são filmes sobre experiências, vivências de mulheres e dirigido também por mulheres. Agora que indicamos coisas, temos recados? Vamos de recados. Vou lembrar os ouvintes que temos nosso Instagram e nosso YouTube para vocês assinarem. A gente sempre tá postando algumas coisinhas por lá, inclusive referentes a filmes não necessariamente dirigidos por mulheres, né? A gente amplia os nossos assuntos nessas outras mídias. Então, nos acompanhem por lá. Temos nosso Apoia-se também. Inclusive, Denise está aqui novamente como ouvinte nessa gravação. E a gente tem algumas recompensas bem legais a partir de R$5. Tem grupo no Telegram, vocês podem ajudar a gente a escolher os temas das gravações e de vídeos também. Então, deem uma olhadinha lá, se alguma recompensa for de seu agrado, nos apoie. Mas compartilhar a gente também ajuda muito e é de graça. Então, por favor, nos compartilhem e falem com a gente, né? A gente gosta muito de conversar, deixem seus comentários nas nossas redes sociais, no Spotify também, e bora falar mais de filme. Lembrando também que aqui em São Paulo, SP, nós temos um clube de leitura voltado ao terror que é presencial e gratuito lá na livraria Poison Books, perto do metrô Carrão. Nós temos o cronograma do semestre já disponível com todas as datas. Nos encontramos todo último domingo do mês. Então, se você, além de assistir coisas de terror, você gosta de ler terror, considere participar, que o nosso clubinho é bem bacana. Sim. Beijo pra Hannah, que veio no clube da semana em que a gente tá gravando esse episódio. É isso. Beijo, Hannah. Nos conheceu por aí, exato. Lembrando, mais uma vez, que também toda última quinta-feira do mês, nós fazemos live pelo YouTube. A nossa live, além de ficar salva no YouTube,
aí acaba virando um episódio extra que você pode ouvir, mas sempre contamos com diferentes convidados. Então também considere se inscrever por lá e assistir a gente participar dessa gravação ao vivo, porque daí vocês vão comentando, a gente vai comentando em cima do que vocês estão comentando e interagindo aí na paz. Curtem, compartilhem, deixem seus comentários, suas sugestões. A gente sempre tá lendo tudo que vocês estão postando, tanto aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram, em todas as nossas redes. E lembrem-se de apoiar a gente no apoia.se/Rainhas do Grito, pois precisamos de dinheiro para comprarmos uma ilha, levarmos homens para lá e o resto vocês sabem. Exato. Só ficar com o olho bem aberto. Tenham amigas mulheres, tenham rede de apoio. Homem, relacionamento não é tudo nessa vida. Não. E sempre desconfiem. Não importa quanto tempo de relacionamento, quão terapeutizado, quão esquerdista, ainda vivemos num sistema patriarcal e machista. Então, assim, fiquem atentas, divas. E se for bilionário, corra. Se for bilionário e precisar de ajuda, pisque 2 vezes. Enquanto isso, a gente se vê no próximo episódio, então. Tchau, gente. Um beijo, gente. É isso, até mais. Tchau.